Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, bom dia, quase boa tarde, são 11h45 da manhã, horário de Brasília, está começando o Opinião no Ar, edição de estreia. Eu tenho vários agradecimentos a fazer, primeiro para Lígia, minha companheira de carnaval em Salvador, e também, principalmente, a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Agradeço aos meus companheiros de bancada, Amanda Klein, obrigado, bom dia. Obrigada a você, Lacombe, bom dia. Obrigada a você que acompanha a nossa estreia, um espaço plural para muito debate, diversidade, pluralidade e opinião. Silvio Navarro, obrigado, bom dia. Bom dia, Lacombe, e especialmente bom dia para você que está nos acompanhando, que está começando a semana com a gente. Seja muito bem-vindo. Aqui é hora de opinião, é lugar de opinião bem posicionada. Eu agradeço a toda a equipe do Opinião no Ar, a todo mundo que trabalha para levar o programa até você. Televisão não se faz sozinho, televisão não tem nem meu, nem seu, tem nosso. Aos câmeras, diretor de imagem, sonoplasta, assistente de estúdio, produtores, editores, editor-chefe, Java, tamo junto. Agradeço ao Marcelo de Carvalho, a Milcar Idalevo, Franz Basek, meu grande amigo, meu parceiro. E me permitam, a Amanda está preocupada, que eu tenho uma lista de agradecimento desse tamanho, são 85 pessoas. Vai demorar só. 10 minutos, preparem-se, gente. Pega uma aguinha, fala à vontade. Olha, eu quero agradecer algumas pessoas que foram importantes nessa minha trajetória de 32 anos no jornalismo. Então vamos lá. Rosana Saad, Vildomar Batista, que fez aniversário ontem, meu grande amigo, meu parceiro, a quem devo muito. Beijo, Vildomar. Alice Maria, Laerte Rimoli, Emanuel Castro, Rosane Araújo e Ricardo Pereira. E muito obrigado também a Edileide Macedo, minha primeira chefe em televisão. O Opinião no Ar vai falar das principais notícias, do mais importante, dos fatos do mundo real. Aqui não tem mundo imaginário, hein? Teremos debate, análise com senso crítico, notícia com opinião, e a conclusão é sua, que está aí acompanhando o programa e que pode acompanhar o Opinião no Ar também pelas redes sociais da Rede TV. A gente começa dando parabéns a algumas cidades que fazem aniversário hoje, uma de cada região. Então, Amambai, em Mato Grosso do Sul, Além Paraíba, em Minas Gerais, Camaçari, na Bahia, Cruzeiro do Sul, no Acre e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Hoje é o dia da liberdade de expressão, que tem tudo a ver, como disse a Amanda, com o Opinião no Ar. E os judeus ainda têm hoje o dia do perdão, Yom Kippur. E aí eu vou perguntar para a Amanda e para o Silvio, vocês foram mais perdoados ou mais perdoaram outras pessoas? Bom, eu tenho um sanguezinho judeu, já vou comemorar esse dia do Yom Kippur, desde já eu perdoo. Eu sou neto de judeu. Perdoo você, Lacombe, por todas as vezes em que você... Antecipadamente, por todas as vezes em que você discordar de mim. O Silvio eu já amo, porque ele acha que eu tenho 32 anos. Já somos melhores amigos. Não preciso perdoar você por nada, Silvio. O importante não é... O importante é se perdoar. Eu acho que é por aí que começa. É isso, viu? Você já saiu na minha frente, né? A Amanda já te deu mais crédito do que deu a mim, né? Mas tá, calma, isso tudo pode mudar, gente. Tudo pode mudar. Cada dia vai ser Estamos só começando, tá estreando hoje. Olha, hoje também é o dia do direito ao saber, que tem a ver com uma das nossas pautas. Então vamos às pautas de hoje. Pauta 1. Um balanço da Covid-19 no Brasil. No estúdio, a gente vai conversar com o médico Roberto Zeballos, que já está aqui com a gente. Doutor, agradeço mais uma vez, um companheiro de outras jornadas, doutor Zeballos. Prazer enorme estar aqui, eu tenho boas notícias, mas com responsabilidade. Boa, doutor. Pauta número 2, a polêmica da volta às aulas e como o fechamento das escolas afeta crianças, pais e professores. Via Skype teremos o psiquiatra Ítalo Marsili. E pauta 3, daqui a pouquinho a gente revela a pauta 3. Lembrando que aqui a gente discute os principais assuntos do momento.
Este é o Opinião no Ar. Agora, 11h49, horário de Brasília. Obrigado pela sua audiência. A gente vai direto a Brasília com Eric Klein, né? Primeiro assunto do dia, pandemia no Brasil. Mais uma vez no fim de semana, as praias ficaram lotadas, parques, praças, né? E o número de mortes da Covid-19 foi baixo, 335. Então vamos a Brasília conversar com o repórter Eric Klein, que participou com a gente aqui de alguns pilotos do Opinião no Ar. E Eric, no último levantamento do Ministério da Saúde, 9 estados apresentaram queda no número de mortes. Bom dia, Eric. Oi, Lacombe, muito bom dia para você, um grande abraço, seja bem-vindo à Rede TV, bom dia a todos da mesa e, claro, a quem nos acompanha na estreia do Opinião no Ar. Olha, Lacombe, o entendimento aqui do núcleo duro do Palácio do Planalto é que a vida precisa começar a voltar à normalidade, a economia voltar a reaquecer, claro, com segurança, né, com máscara, uso de álcool gel, mas a vida precisa começar a andar, porque a percepção é de que a questão econômica é tão importante quanto a questão social e as duas caminham juntas. E alguns dados, os dados recentes, talvez corroborem com o que pensa aqui o núcleo duro do governo federal. Você estava falando desses dados, os 9 estados, mas assim, 20 estados mais o DF ou registraram queda ou estabilidade no número de mortes pela Covid-19. Apenas 6 estados apresentam uma ligeira alta desse índice. Um outro dado importante é que o Brasil registrou a menor média móvel de casos nos últimos 3 meses. Isso também é importante para a avaliação do governo federal para que a vida comece a voltar à normalidade. Aqui nos bastidores do Palácio do Planalto já se fala, inclusive, em convocar, em chamar novamente governadores, prefeitos das principais cidades para que se haja um consenso de flexibilizar ainda mais as regras impostas pela pandemia, pelo Covid-19, por essa questão do coronavírus que atingiu não só o Brasil, mas também o mundo. Agora, você falou da pauta 2, e é justamente a pauta 2 que está acabando tirando o sossego, o sono, não só do governo federal, como estados e municípios, que é justamente a volta das escolas. Recentes pesquisas mostram que 70% das pessoas são contra a volta ou a reabertura das escolas. Os colégios, as escolas pressionam para que as aulas voltem ou que reabram os colégios, e é isso que está colocando estados, municípios e o governo federal numa saia justa, porque talvez esse seja o ponto para que a vida comece a voltar à normalidade, se não integralmente, totalmente, mas que já seja um passo para que tudo volte ao normal, viu, Lacombe? Eric Klein, obrigado aí pela sua participação direto de Brasília ao vivo. A gente abre então as nossas discussões aqui, conversando com o médico Roberto Zeballos. Doutor Zeballos, o que a gente aprendeu, afinal de contas, nesses últimos 6 meses sobre o coronavírus, a Covid-19? Bom dia mais uma vez. Bom dia, uma honra estar aqui, dividindo a bancada com ilustres jornalistas. Bom, primeiro que eu queria dar um recado para as pessoas. Tinha um cientista brilhante na final do século XX, começo do século XXI, e ele estava preocupado com a informação pronta. Então, ele estava preocupado que quando alguém quisesse saber a distância da Terra à Lua, a pessoa ia encontrar lá a distância da Terra à Lua, mas ela não ia precisar pensar. Mais importante do que você saber a distância da Terra à Lua é saber como ela foi calculada. E essa epidemia ficou tão marcante, as informações, e as pessoas criaram um hábito de ir aceitando sem pensar. E a medicina, eu botei num livro que eu escrevi há 10 anos, ela é feita de verdades transitórias e circunstanciais. A ciência, né, doutor? De um modo geral, é assim. A ciência é assim. E essas circunstâncias estão nitidamente ligadas à ignorância científica e a interesses econômicos. Então, ficou muito claro para mim como, com as mídias sociais, você tinha um pânico baseado numa informação que não se pensou. Então, o que eu aprendi muito é que eu tive muito trabalho para explicar algumas notícias que não faziam o menor sentido do ponto de vista médico. Então, o que eu aconselho vocês é observarem os fatos. Fatos que nós estamos observando depois de 6 meses de epidemia. Aparentemente, está muito claro para mim que ela tem começo, meio e fim. Cadê a epidemia na China?
Falaram que teve uma onda em Pequim. Em Pequim não foi bem assim, porque eles isolaram Wuhan da China. Então, teve um outro surto em Pequim depois. Então, foi um primeiro surto em Pequim. Como aqui no Brasil, que tem um país de dimensões continentais, em que vai ter algumas cidades, desde que está nos assistindo agora, que vai aumentar o número de casos. Vai aumentar o número de casos. Mas o número de mortes, não. Aí a gente pode falar disso daqui a pouquinho. A hora que você quiser, porque se não tem fatalidades, deixou de ser necessário qualquer tipo de isolamento ou qualquer tipo de restrição ou qualquer urgência com vacina. Aí agora, doutor, já fica claro, por exemplo, que a melhor forma de evitar o vírus ou a propagação, a proliferação do coronavírus é evitar aglomerações e também as medidas profiláticas de higiene. Quer dizer, obviamente esses protocolos vão evoluindo, né? Vocês falaram da ciência da medicina, dessa transitoriedade, mas óbvio que esse conhecimento vai evoluindo com o tempo. A informação que nós tínhamos ali no dia 1, no começo da pandemia, é completamente diferente da informação que nós temos hoje. Então, à luz de hoje, o que é eficiente, o que funciona? Quer dizer, eu acho que evitar aglomerações, isso não mudou. Isso continua sendo a principal medida de prevenção junto com as medidas profiláticas de higiene, etc. As aglomerações, com certeza. Tanto é verdade que nós estamos vivendo... Porque a gente continua vendo as aglomerações sendo formadas. Eu estou vivendo agora uma... A impressão que fica, né? Porque evitar aglomeração, né, doutora? Evitar aglomeração, inclusive, para gripe, né? Para qualquer coisa, né? O que a gente vê... Mas isso é mais sério que uma gripe, não, né? Não, mas qualquer coisa. Qualquer coisa. Evitar aglomeração serve, medida profilática para qualquer coisa. O que acontece é que cada dia mais fica muito claro, doutor Zeballos, e aqui repasso a palavra para o senhor. Aliás, o senhor foi o primeiro médico que eu me recordo a ter receitado corticoide no tratamento da Covid-19. O senhor pode falar sobre isso. Da turma que defendeu sempre o tratamento precoce. Foi o primeiro médico no Brasil. A impressão que fica é que há uma histeria, um pânico. Foi criado um pânico e isso está recoberto de artificialidade. Para mim está muito claro isso. Né? Mas quando a gente fala assim, vamos evitar aglomeração para qualquer coisa. Em eventos grandes se transmite tudo. Ou estou errado? Nós estamos atropelando um pouco as coisas e ver em que pé nós estamos hoje. Hoje, o corticoide, como você falou, foi um divisor de águas para controlar fatalidades. Em alguns grandes hospitais, quando espalhou que a gente controlava com corticoide, aliás, eu quero fazer um parênteses, não se dá corticoide nos primeiros 7 dias de doença. Mas quando espalhou o resultado que era visível do corticoide, e aí eu acabei entendendo o mecanismo da doença, que a doença pulmonar era uma doença inflamatória, o nível de fatalidades caiu uma barbaridade e o nível de tempo de internação caiu uma barbaridade. Quantos casos o senhor tratou que precisaram de fato de respirador, que precisaram de fato de internação? Eu nenhum, porque eu descobri o mecanismo da doença logo de cara. Só teve um paciente que eu gostava muito dele e ele tive que acabar entubando, mas porque ele teve um infarto, não foi nem por conta da doença. Pode ser que esse infarto, é um senhor de 71 anos, esteja relacionado também à trombogênese, à capacidade de fazer coágulo nessa doença. Quer dizer, é uma minoria sim, tem uma potencialidade. Aí entram os anticoagulantes também. Aí você entra um anticoagulante, mas só esse caso. Os outros eu não tive que entubar ninguém e sou um privilegiado. Outro dia acharam que eu não estava falando a verdade. Porque muitos precisaram ser entubados, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. A gente viu as imagens e muitos hospitais não deram conta, né? A estrutura colapsou de muitos hospitais, inclusive aqui no Amazonas, em Manaus. Mas então vamos de novo, que nós estávamos atropelando, a gente está saindo um pouco do assunto. Então é o seguinte, no mundo ocidental, mais ou menos lá em Madrid, junto comigo, a gente não estava se comunicando, nasceu o protocolo de Madrid, que eles perceberam que tinham que dar corticoide. Mais ou menos na mesma época... Com a doutora Marina Bucar? Com a Marina Bucar. Uma brasileira do Piauí. Uma brasileira do Piauí, que trouxe o protocolo de Madrid para o Piauí, salvou muita gente esvaziando as UTIs. Mais ou menos na mesma época, em Bérgamo também descobriram depois das autópsias que era uma doença pulmonar inflamatória. Ora, se você controla o processo inflamatório, que não é mais o vírus no começo, você diminui aquela lesão pulmonar por tempo prolongado e dá tempo do sistema imunológico reagir. Agora, mas é que nós estamos falando de aglomeração. Aí cabe uma pergunta. Sim. Né? E é claro que a gente fala isso com muita responsabilidade, nós comunicadores, o senhor como médico, evidentemente, tá? Para que vacina? Então estão mudando as. Vamos falar. Então, a gente tem uma gama ampla. Eu vou falar e vamos tentar falar com um raciocínio lógico para que as pessoas possam entender. Primeiro, estamos falando de aglomeração.
Aglomeração transmite sim. O pessoal em Ibiza correu solto a molecada lá. Até porque há um repique na Europa. A gente está vendo, assistindo uma segunda casos, onda de casos. casos. De fatalidades. Claro, mas é porque entre os mais jovens. São jovens que estão saindo para essas aglomerações também. A taxa de A letalidade população de um modo geral. Não é só por isso, não. Eu vou pedir, nós inclusive, aprendemos a tratar. Vou pedir, Mas inclusive, não a cura. sarampo Cura é mata diferente muito de mais. tratamento, Se a né, pessoa doutor? sai andando, ela sai curada. Ó, mas de qualquer forma... Gente, vamos fazer o seguinte, a gente Diferente tem para os alguns grupos de gráficos. risco, precisa ser feita essa ressalva, né? Doutor Zeballos, É que nós estamos falando das aglomerações. Mas Doutor Zeballos tem alguns gráficos que ele vai mostrar daqui a pouquinho, né, com o Reino Unido e Espanha, se não me engano, né, sobre esse repique de casos. Mas, podemos colocar já no telão, por favor, então, para o doutor Zeballos comentar isso que a Amanda disse. A gente tem aí Reino Unido, né, doutor Zeballos? Olha aí, a gente tem... Então, o pico ali em abril, 15 de abril, o pico. 5 mil. Em setembro... Casos por dia. Em setembro, um monte de casos, dia 12 de setembro. Aí no gráfico seguinte nós temos o gráfico de número de mortes nesse mesmo período. Se a gente puder passar para o próximo gráfico do Reino Unido, está aí. Fatalidades. Fatalidades são mínimas. Por que isso? Vamos tentar entender o porquê. E tem o da Espanha também, né? Que é um gráfico que traz mais os dois, ou menos a mesma coisa. As duas, né, questões, número de casos e número de mortes. A gente visualiza um pouquinho melhor. Número de mortes abaixo, número de casos acima. Por que será que passou de morrer gente? Não, como eu falei, vamos entender os fatos. O corticoide foi um divisor de águas. Lá na Europa eles não estão usando o tratamento precoce, que existem evidências acumulativas, tem gente que acredita, tem gente que não, mas eu sou a favor do acolhimento precoce para não deixar passar a fase da inflamação pulmonar. Então, o que será que aconteceu? Primeiro, pessoas mais jovens. O índice de fatalidade em pessoas até 19 anos é 0,00007, não morre. As pessoas morrem muito pouco. Tem uma síndrome que fica desse tamanho de falência multissistêmica dos órgãos, que é parecida com a Kawasaki, e quando você compara, a probabilidade de uma criança ter é menor do que alguém morrer num acidente de trânsito. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, o que aconteceu? Juventude, sim, é uma. Segundo, aprendemos a tratar. O corticoide, depois que saiu o trabalho do Recover, 3 meses atrasado do que a gente está dando aqui, porque a minha estatística, eu só perdi um caso até agora, é parecida com aquela do segundo gráfico. Por que eu aprendi? Eu aprendi, por que melhorou? Porque eu dei o corticoide, eu entendi o mecanismo da doença. Agora, a pergunta que fica é, no começo, vamos questionar qual é o propósito do isolamento. É prevenir colapso do sistema de saúde, que várias pessoas... Ou seja, foi necessário no início, justamente para prevenir, para salvar o sistema de saúde. Esse é meu ponto, para evitar que colapsasse. Isso, num primeiro momento, para preparar. Sim. Nunca foi para as pessoas não pegarem a doença, porque se as pessoas de baixo risco não pegam a doença, ela não acaba nunca. Porque quarentena não é cura, quarentena não é vacina. Deixa eu dar só uma informação importante para todos nós, dia de estreia. Já estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter. Então, se você que está acompanhando o programa pelas plataformas digitais da Rede TV, pela emissora Rede TV, pela televisão tradicional, você pode participar do programa, tá? Só use sempre a hashtag Opinião no Ar. Mande aí sua sugestão, sua pergunta, o seu comentário. Desculpe interrompê-lo, doutor Zeballos, só para avisar que já estamos entre os assuntos mais comentados. Eu queria falar então da transmissão. O que se sabe da transmissão? Antigamente era um caos, era aqui, era ali, pegava nos objetos. Uma coisa ficou claro, o CDC, Center for Disease Control, voltou atrás em dizer em relação à transmissão pelo ar. É um americano, né? O Centro de Controle para Doenças dos Estados Unidos, as doenças contagiosas, é só para esclarecer. Exatamente, ele já checou isso e você não vê transmissão, aquela história do fato. Cadê o fato da transmissão? Você andando ao ar livre e transmitindo para os outros? E aí sobre isso tem um estudo, tem vários países que fizeram estudos sobre isso, chegaram à mesma conclusão, né, que a contaminação em ambientes abertos ao ar livre é muito baixa e o mais enfático é o da China. 7 mil pacientes infectados foram pesquisados e apenas um de 7 mil se infectou ao ar livre, porque encontrou com um amigo e ficou um tempo ali trocando uma conversa. Se tivesse cruzado apenas, não teria se infectado provavelmente. Exato. E aquela curva de Ibiza, por exemplo, o pessoal molecada foi para Ibiza, por isso que aumentou um monte. É o verão europeu, né? É o verão europeu, só uma questão só que não estão morrendo. Só uma questão sobre isso, que é ótima notícia, né? São mais jovens, o tratamento já evoluiu, já avançou. Agora, na Europa, a gente vê com essa expectativa, já está acontecendo a segunda onda na França, no Reino Unido, na Espanha.
E, novamente, as autoridades públicas discutem ou já implementaram isolamentos parciais de algumas áreas da cidade, das regiões onde foram registradas maior taxa de infecção. Está maior confusão e discussão em Madrid, se isola Madrid toda ou não, ou só algumas regiões. E aí tem uma disputa novamente entre o governo central e o governo local. Aí eu pergunto ao senhor, se o tratamento evoluiu tanto assim, por que as autoridades públicas insistem em fazer a quarentena, mesmo que seja uma quarentena parcial? Não é por desconhecimento, né? Deve ser porque, de alguma forma, ela funciona. Doutor Zebalo, o senhor responde daqui a pouquinho, Tá bom. porque a Carol Rigengo está sobrevoando São Paulo agora, está na região central de São Paulo, no helicóptero da Rede TV. A gente lembra que começaram, né, as campanhas, oficialmente as campanhas para as eleições municipais, e a Carol de cima parece que está conseguindo enxergar alguma aglomeração, talvez ela tenha alguma informação sobre como será essa campanha política, será que pode ter comício, como é que faz? Carol, bom dia. Boa tarde, já passou do meio-dia, então vou te dar boa tarde, hein, Lacombe? Muito boa tarde para você, para todos aí que estão no estúdio. Aliás, seja muito bem-vindo, Lacombe, à Rede TV. Todo sucesso aí para você, para todo mundo. Muito boa tarde para você também que está aí nos prestigiando. Nós estamos sobrevoando a 25 de março, super famosa pelo comércio. Para você que não é de São Paulo, só para você se situar, é essa rua aí que estamos mostrando agora, com esses toldos azuis. Temos aglomeração, sim. A partir de ontem, os candidatos a prefeito, vice-vereador já podem fazer os comícios. Por enquanto que a gente vê, ainda não tem comício, tem uma aglomeração comum. Os candidatos estão liberados a divulgar as propostas nas ruas, na internet. Ontem mesmo, Bruno Covas, que é o atual prefeito e candidato à reeleição, já esteve visitando algumas ruas da região sul. Guilherme Boulos, do PSOL, visitou algumas ruas da região leste. A internet, eles também já estão liberados para fazer a sua campanha, que, aliás, a internet deve ser uma grande aliada dos candidatos nessa campanha de 2020. A propaganda eleitoral gratuita nas TVs e nas rádios para o primeiro turno, que está marcado para o dia 15 de novembro, vai ser veiculada dia 9 de outubro até 12 de novembro. Se tiver segundo turno, é dia 29 de novembro. O que é conduta proibida, que fica na mira da Justiça Eleitoral, minha gente? Bandeiras móveis só podem ser usadas das 6 da manhã até as 10 da noite, desde que não atrapalhe o trânsito e os pedestres. Carros de som só serão permitidos em carreatas, passeatas e comícios. Distribuição de santinhos e adesivos permitido só das 10 da noite, da véspera das eleições, ou seja, para ficar bem claro, até 14 de novembro. Esse é o prazo máximo. Até 12 de novembro, os comícios serão permitidos das 8 horas da manhã até a meia-noite. 13 de novembro, os anúncios na imprensa. 14 de novembro, alto-falantes ou amplificadores de som, e os horários permitidos das 11 até as 10 horas da noite. É isso, Lacombe. Eu fico por aqui, devolvo para vocês aí do estúdio. Um beijo, até a próxima. Beijo, Carolina Rigengo, trazendo as informações ao vivo de São Paulo. E eu brincava aqui quando a gente fez os pilotos, que é um ensaio para o programa, que o grande desafio é o seguinte: o programa começa 11h45, manhã, então é bom dia na abertura. Meio-dia em diante, boa tarde. Então, de vez em quando, sai um bom dia no lugar de boa por tarde. isso também. E é interessante que ela citou que começou a eleição no Brasil, de fato, né? Tinha um cruzamento vazio. Provavelmente é onde estava a campanha do Guilherme Boulos. Posso fazer uma pergunta aqui para o doutor Zebalo? A Amanda acabou não respondendo. Não, eu ri dele. Você agora. deu crédito para ele, viu? Sua piadinha, agora é piadinha, tá bom. Posso fazer uma pergunta para o doutor Zebalo? Não, ele pode ele tem que responder a Amanda primeiro. Então, vamos lá, doutor. Aí você faz a sua. Sobre quarentena, se é necessário ainda, que todo mundo está correndo para isso de novo. Se os governos europeus insistem em correr de volta para a quarentena, né, quer dizer, em usar essa medida de novo, não deve ser por desconhecimento, é porque ela deve ter uma função ali. Nós temos que pensar, eles não estão pensando, eles estão vivendo a inércia do medo que eles passaram no início, quando não tinha tratamento. Eles só começaram a dar o corticoide 3 meses depois da gente. E aí começou a esvaziar os hospitais. Então, eles estão com receio. Mas eles têm uma pressão nos hospitais de novo, né? Na França, por exemplo, já começa uma pressão sobre UTI, sobre hospitais. Eles estão preocupados com isso também, o sistema de saúde. Você está vendo, quer dizer, às vezes, por exemplo, essa semana que passou, eu estou tratando numa bolha que está ocorrendo da classe A, está tendo uma série de casos de classe A. Eu estou atendendo, acho que uns 7 por dia, meu assistente atende uns 7 por dia, 5 por dia,
está dando uns 100 no mês. Eu tive que internar muito pouco, eu estou tratando as pessoas em casa graças à experiência do Pará. Agora, estou realmente, acho que com uns 2 casos graves, que realmente acabaram internando, mas é uma minoria e responde ao tratamento. Antigamente não tinha tratamento. Antigamente tinha essa pressão na UTI, mas o pessoal ia embora e ia todo mundo ao mesmo tempo. Hoje A medicina é maravilhosa, doutor. Como evolui rapidamente, né? E apesar de uma série de resistências, parecia que eu não queria, eu saí falando e ninguém me ouvia. Mas, doutor, rapidamente, o senhor acha que as eleições então, eles estão serão com medo, o grande teste de Covid no Brasil são as eleições? Mais, mas eu acho porque nós vamos às urnas no dia 15, depois, 15 dias depois, tem segundo turno nas grandes cidades do país. O senhor acha que as eleições são o grande teste de Covid? Porque é impossível não ter aglomeração nas eleições. Nós tivemos vários testes de Covid. Primeiro foi no feriado de 7 de setembro. Eu estou procurando um novo boom até agora, eu só estou vendo... Mas no Rio de Janeiro, eu estava vendo hoje, viu? Não tem 87% da rede municipal do Rio de Janeiro está ocupada e 80% de todas as redes do SUS e as no Rio de Janeiro está... Não, é só uma pressão sobre o sistema de saúde público. Eu acho que essa é a preocupação das autoridades. Ninguém mais infarto, não. Sim. Pneumonia, tuberculose, infarto, pneumonia, AVC. Tudo é Covid. Tudo é Covid. É porque há várias questões em relação à Covid. Uma delas é essa, né? Causa mortes. É esse que era o grande Morreu de ou morreu com. E aí a gente tem uma consequência disso que é péssima, que é a queda no número de transplantes de órgãos, né, e tecidos. Várias consequências. Porque botam lá, Covid-19, acabou, amigo. Aquela pessoa... As filas, doutor, não tem filas. Você quer ver um teste maior que a gente aprendeu, que eu comecei o programa, nós vamos falar, é o seguinte. Quem acha que as comunidades de baixa renda conseguiram fazer isolamento nos moldes que foram feitos? Alguém aqui acredita que 10 milhões de pessoas... Passei por Paraisópolis outro dia. Sim. Ninguém de máscara. Ninguém. Exato. Todo mundo na rua, todo mundo no botequim, andando, falando, se reunindo, se agrupando. Eu não vi boom nas classes mais baixas. Não, eles não fizeram isolamento. Não tem condições. Não. E outra coisa, por que não congestionou o sistema de saúde? Porque a Organização Mundial de Saúde previu que poderia ser a grande maioria suscetível. Não é. Porque imagina se a Organização Mundial de Saúde já mudou de opinião umas 4 ou 5 vezes. Agora, doutor... Né? Deixa eu terminar de responder essa pergunta. E depois eu tenho uma surpresa para a gente no telão daqui a pouco. Então é o seguinte, não ocorreu a saturação do sistema de saúde em São Paulo, com as pessoas que eram o maior número, uns 10 milhões de pessoas. Mas isso ficou perigosamente alto, né, doutora? A gente lembra desses números de ocupação de UTIs perto de 80%, né? A gente teve algumas semanas bem críticas. No pico, 200. O ponto que eu quero chegar é que nem tudo é suscetível. 200 pessoas quase que lotaram o HC. Sabe quanto é 5% de 10 milhões de pessoas? São 500 mil pessoas que necessitariam, teoricamente, de tratamento crítico. Onde é que estão essas pessoas? Elas não estão assim porque nem todo mundo desenvolve a doença. Se teria que fazer 30 hospitais de campanha e não ia segurar. Então, aquele colapso que foi previsto, que ia morrer 1 milhão de brasileiros em agosto, e estamos perto aí de 140 mil, isso não ocorreu. Acima de 140. Então, nós temos que observar esses fatos. Então, esse teste de eleição já foi feito em Paraisópolis, em Boimirim. Tiveram, sim, momentos em que quase saturou os hospitais de o HC, o hospital montado de Boimirim, quase saturou. Mas depois que a gente teve muito boca a boca do corticoide, eu conversei com algumas pessoas que estavam nos hospitais de campanha, e essas médicas utilizaram e aí espalha rápido. Então, depois do advento desse tratamento, sem considerar as outras opções que a gente tem na fase inicial, os hospitais giram muito mais rápido e o risco de colapso diminui. Agora, as autoridades lá estão com medo, com receio, até acho prudente eles observarem antes de abrir. Mas você pega no Pará, as pessoas estão sem medo, não sei se é responsabilidade ou não, mas virou endêmico lá. O senhor citou logo no início que a gente teve uma dificuldade danada, né, de questionar, de indagar. Todo mundo que questionava, né, que colocava em dúvida o que vinha imposto de cima, essa pessoa era negacionista, era isso, era aquilo. Então, desde que o discurso seja de terror, seja ruim, a gente lembra aí, um biólogo, né, que fez uma previsão de 1 milhão de mortes no Brasil até agosto. Ele virou Mas isso era se nada fosse feito para mitigar os efeitos da pandemia. Usando como base Imperial College, que se você for olhar atrás... respeitada que errou na gripe suína, na gripe aviária, na SARS-1, H1N1, errou todas as previsões. Errou tudo. E esse biólogo virou garoto propaganda contra a fake news no TSE. Então, desde que seja um discurso alarmista, né, de terror,
Tudo bem, se você questiona isso, você é negacionista, você não liga para a vida. Então eu vou fazer uma surpresa para todo mundo agora, eu vou chamar uma pessoa que é totalmente contra, né, esse discurso de horror, né, de terror, de pânico, porque ele trabalha de um jeito leve, de um jeito para cima, e eu sou um grande fã, mas um grande fã deste showman. E é um prazer enorme, já falei com ele no meu canal no YouTube, já conversei com ele, eu disse a ele que é muito bom estar na mesma emissora de Siqueira Júnior com a gente agora. Siqueira, boa tarde, que bom ter você aqui. Boa tarde, Lacombe, parabéns, sensacional estreia e seus convidados de primeira linha. O debate está muito, muito gostoso, bem independente. É isso que o país precisa ouvir mais isso, sabe? Ele precisa entender a linguagem do jeito que ele aprendeu, como a mais simples possível, né? Para não amedrontar as pessoas, não assustar as pessoas como vem fazendo, né? Amanda Klein e Silvio, vocês podem trocar uma figurinha com Siqueira, que é essa grande figura. Ladies first. Ladies first. Siqueira, eu estou muito feliz que você está aqui na nossa estreia, porque eu já estou acostumada a interagir com você, a te ver todos os dias antes do Rede TV News. Você entrega para o Rede TV News, né? Entrega bem. Exato, entrega bem para o Rede TV News, né? Boa audiência. Aumenta a média da emissora, a média de audiência. Você é maravilhoso, a sua energia contagiante. A gente sempre começa o programa de bom humor, então você é o nosso amuleto da sorte. Eu fico muito feliz de você estar com a gente na nossa estreia. Obrigada, viu, Siqueira? Beijo grande para você aí em Manaus. Silvio Navarro. Beijo, Amanda. Siqueira, querido, sou seu fã, você sabe disso. Até coloquei nas redes sociais esses dias que você é autor de uma das melhores frases, que tem muito a ver, conversa muito aqui com esse nosso programa, Opinião no Ar, né? Se eu gostasse de mimimi, eu compraria um gato gago. É isso mesmo, Siqueira? É isso mesmo, porque o país mimizento, né? Mas sabe o que acontece? É um costume que é difícil tirar, mas tira-se, né? Tudo que entra sai, né? Hoje, todo dia eu tenho uma novidade no Instagram. Agora eu estou sendo ameaçado de processo e vou ser preso, segundo um militante aí. Militante, qual é o nome que eles chamam lá, né? Um ativista. Ele disse que eu vou ser preso, né? Mas sabe o que acontece? É porque eu estou ensinando ao povo de casa a lição do vovô Siqueira. Eu estou colocando duas figuras no telão e eu digo, pode brincar aqui na pepeca? Não. Pode pegar no peito? Não. Pode pegar na boca? Não. Eu estou ensinando com uma linguagem bem tranquila para a criançada que está sendo abusada agora durante a pandemia, que o lobo, na maioria das vezes, está dentro de casa. E ele não está conseguindo se segurar, entendeu? É o pai, é o avô, é o tio, é o namorado da mamãe. E eu comecei a fazer isso, ó. Menina com menina pode beijar? Não! Menino com menino? Não! Vá curtir sua infância. Depois você descobre o que é que você quer e você beija quem você quiser. E isso, logicamente, está indo contra a lacração, né? Que não quer que falem isso. Quer que eu vá com eles. Eu não vou, filho. Cada um com a sua opinião, né? Então você tem as ferramentas para combater esse politicamente correto, que é realmente muito chato. Então me ensina aí como é que eu faço também. Eu tenho aqui o meu discurso, sempre falo mal do politicamente correto, né? Que é uma censura, não deixa de ser. Hoje é o dia da liberdade de expressão. Aliás, o politicamente correto é uma censura ao pensamento, uma censura ao uso da linguagem. Como é que eu faço, Siqueira? O que eu posso fazer mais do que eu faço já para combater esse politicamente correto chato demais? Mandar todo mundo se lascar. Só isso. Não ligar para nada. Não ligar para nada. Porque eles querem justamente isso. Olha, esses 16 anos desse governo desgraçado que passou, sabe, eles implantaram nas universidades, nas escolas, nas comunidades, que qualquer coisa que você fizer, homofóbico, aí o cara fica com medo. Tem gente que não sabe nem o que é homofóbico. O que é fobia? Medo, né? Medo. Que eu saiba é isso, né? Eu não estudei pouco. Fobia é medo, homofóbico. Quer dizer que eu tenho medo de gay? Eu tenho medo... Não, mas inverteram tudo e as pessoas ficaram com medo. Então não pode falar, não pode dizer. Oi, se você me dá respeito, eu te dou respeito em dobro. Eu tenho amigos gays, lésbicas, que são muito inteligentes, fazem parte do meu trabalho, visitam minha casa, eu compartilho diversão com essas pessoas. Agora, sem exageros, não precisa você subir na mesa e botar uma bandeira colorida para dizer a verdade é
Para que isso? Não tem essa necessidade. Esse é meu pensamento. E se der ouvido a lacrador, filho, a gente não trabalha, Eu descobri uma agência no Rio de Janeiro, que ela que criou Ele Não, né? E tá todo mundo ficando desempregado dessa agência, né? A cantora lá tá desesperada, porque tá todo mundo indo embora. Todo mundo queria uma fatia, pai importante, mas agora vai pedir força a quem? Aí eu digo, continue no Ele Não, vá contra. Ó, aproveitando o gancho que o Siqueira deu, deixa eu citar aqui um amigo nosso, o Rodrigo Constantino. Opa! Que na revista Grande Oeste, Rodrigo, da qual você é editor executivo, ele escreveu o seguinte, né? Uma das violações mais comuns dos padrões intelectuais é a prática de atribuir às emoções as divergências de opinião. Assim, alguém pensa diferente porque é racista, machista, homofóbico ou xenófobo. E é isso, eu Siqueira, até passo a bola aí para você com uma pergunta, porque a gente está na fase, a gente está na era do ismo, é o ismo, o ista, né? Tudo começa, termina com ismo, com ista, ficou muito chato, o mundo está muito chato, né? O politicamente correto, como o Lacombe falava aqui, e na verdade, o que esse pessoal quer, né, Siqueira? É um joinha, é um likezinho nas redes sociais, eu estou enganado? Exatamente, certíssimo. E nós somos vítimas desse ismo, nós fomos vítimas, ao contrário do negro que precisava do apoio, né? Da classe LGBT que precisava do apoio, ela começou a até perder o apoio por esse motivo, por esse vitimismo. É igual Sem Terra, os Sem Terra, a pastoral dos Sem Terra, que fechavam as pistas, as vias, né, tirando o direito de ir e vir. O povo criou ódio dos Sem Terra. O cara vinha dirigindo, por exemplo, de Recife para João Pessoa, aí parava e já dizia, olha, não vou chegar a tempo porque o Sem Terra fechou. E ficava lá 2, 3, 4 horas, a hora que viesse um representante, né? E liberava a pista para você continuar a sua viagem. Então, eles criaram exércitos, né? O último governo que passou, eles criaram exércitos. Todo mundo era bem-vindo, maconheiro, ladrão, vagabundo, tudo eles queriam. Por quê? Eles queriam quem fosse maluco igual a eles. Eles ganhavam dinheiro e os otários iam para a guerra. Olha, vamos quebrar as lojas hoje. Fica querida. O tema de hoje é Fica Querida. Tá aqui, lata de tinta spray. Vocês vão pichar a parede, carro, quebrar a loja. Vamos fazer o escarcéu. Hoje é o quê? Hoje vamos lá, outro tema aí, meu Deus, deles. Que é tanto tema bacana, né? Ele não, tem outros. Eles têm tema para tudo, né? Hashtag Salve a Amazônia, hashtag Salve as Tartarugas, hashtag Deixa o Titanic em paz, hashtag Não mexa com Mickey, hashtag é modinha, lacracione. E quem lacra não está mais lucrando, né? A prova é essa. Ô, Siqueira, agora tem a nova língua, né? Amig, não é amigo? Você não é meu amigo. Você é coisa de frango. É falta do que fazer. Ontem, olha, faz 6 meses que eu não via o Fantástico da Rede Globo. E ontem eu vi duas crianças que disseram para a mãe, olha, eu quero mudar de nome, eu não sou homem, aliás, não sou mulher, eu quero ser homem, enfim. E foram para o colégio, né? Ouvir o outro lado. A mãe queria processar o colégio. E o diretor disse, olha, o problema é que ele aqui no intervalo faz um carnaval danado, não obedece mais ninguém, só que na frente da câmera ele, estou humilhado, eu sofro com tudo isso, todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim. Só que quando vai pro recreio, pro intervalo, sabe? Like a virgin, gaga, ulala. Aí, espera aí, rapaz, isso aqui é tua escola, poxa. É tua escola. Como é que tu quer ser tratado? Aí, o Ministério Público deu... como é que se diz, meu Deus? Foi favorável às escolas, dizendo que eles estavam certos. Que eles queriam manter a ordem no colégio. Um colégio católico, tradicional, né? E não destrataram o garoto. Muito pelo contrário. Não, porque ele está me chamando pelo número. Desde que eu sou criança que eu estudava, tinha número 1, 2, nas escolas dando assim. Mas não, o menino já está... Estão me chamando pelo número 35. Aí eu reclamei, a professora mandou para 34. Eu disse, olha, está caindo. Aí não brigue mais não, que está caindo. Olha, agora 12h34, horário de Brasília. Siqueira, estamos em segundo lugar
Entre os meio-dia e 20, eu falei o quê? Meio-dia e 24. Tem um reflexo em cima do meu relógio. Meio-dia e 24, horário de Brasília. Siqueira, estamos em segundo lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Graças a você também, a sua colaboração. E ó, pessoal, todo mundo participando, só usar a hashtag Opinião no Ar, né? No Instagram, no Twitter, quer mandar perguntas, comentários, fazer críticas, sugestões, estamos abertos a responder. Alguém mais quer trocar figurinha com o Siqueira? Eu vou abrir a divergência. Opa, se prepara aí, Siqueira. Vixe, nossa. Lá vem. Eu acho que quando a gente fala de politicamente correto, a gente precisa ter muito cuidado para não confundir isso com o respeito e o direito das minorias. Isso a gente precisa ter. Quando a gente fala de homofobia, a gente fala porque tem muita gente que não respeita a orientação sexual dos outros. E o Brasil, infelizmente, amarga um dos primeiros lugares no ranking quando a gente fala de violência contra os homossexuais. A mesma coisa se aplica a mulheres. Ainda que esses índices tenham caído, a gente sofre do machismo tradicional. Então, por isso, há grandes números também de violência contra as mulheres e a mesma coisa, então, se aplica a gays, a mulheres e a negros. Claro, os negros amargam os piores números quando a gente fala de violência policial, quando a gente fala de oportunidades no mercado de trabalho, na educação, no ensino. Então, é preciso também ter noção do que o que a gente chama de politicamente correto, do respeito e os direitos das minorias, representam um avanço civilizatório. É preciso que a gente seja cioso, é preciso que a gente cuide desse avanço civilizatório para a gente não amargar, também para a gente não retroceder para um obscurantismo e ter mesmo um retrocesso da cidadania e da civilização. Então, acho que é importante a gente prestar muito atenção e respeito sempre, e respeito às minorias, porque elas são vítimas de violência. E acho que o Siqueira deixou isso muito claro, respeito sempre, tudo com muita parcimônia, mas é claro, a gente tem uma crítica a determinada cultura que existe em torno disso, do ismo e do ista. Que acho que era isso que o Siqueira estava falando. Mas não é uma forma de você simplificar e reduzir o problema? Sempre. Não, jamais. Ismo, ista, o que quer dizer isso? Quer dizer, a OMS desde 1990, ela já sacramentou que não existe homossexualismo, não é doença, é homossexualidade. Não me fale nem OMS, pelo amor de Deus, porque eu não acredito, mas DMS. Não, OMS faz tempo. É Desorganização Mundial da Saúde. Nem me fale em OMS, porque eu não acredito. Mas que seja dos médicos, Siqueira, já se sabe que a homossexualidade não é doença. Quando você usa o sufixo ismo, Amanda, tem um peso, uma carga pejorativa. Pelo amor de Deus, como é que fica, Amanda, o loiro, a loira, o albino, o anão, né? Esse povo desapareceu, só tem proteção para negro, gay, sapatão, quem mais? Meu Deus do céu, que terceiro aí? O resto acabou-se. Quer dizer, a cota, coitado, o albino tá lascado, o albino. Ele quiser uma vaga na universidade, tem não. Você é muito branco, vai pra lá. Piada de loira, tchá, legal. Que é isso, rapaz? Siqueira. Que versão é essa? Oi, somos um povo só, brasileiros, índios, negros, baiano, pernambucano, amazonense. Não. Não existe índice de violência contra as loiras, Siqueira. Elas não são vítimas de violência. Não existe índice de violência contra a loira? Não existe como existe contra os negros. As loiras são brancas, elas não enfrentam nenhum tipo de preconceito ou discriminação. É muito diferente. Olha só, hoje é dia 28 dos homossexuais. Siqueira, hoje é... Amanda! Siqueira, hoje é dia... Normalmente as loiras são elogiadas. Siqueira, hoje é dia 28. Ainda mais na televisão. 28 de toda setembro mulher de 2020. pinta o cabelo de loiro, toda mulher quer ser loira. 28 de setembro de 2020. Se fosse 28 de setembro de 1900 e qualquer coisa, por exemplo, os trapalhões estavam presos. Não tinha mais... Silvio, a questão é a seguinte, o politicamente correto... assassinas, já estariam presos. O Dinho estaria preso. Lembra do mas Costinha? Quando a piada estaria é inversa... Pera lá, quando vocês também são vítimas de piada, aí vão até as últimas consequências. Amanda, quando algum tipo de humorista nas redes sociais... Eu sou boizada. Não, eu não digo pode vocês usar judiar especificamente, você lá, como não é isso. Mas quando o outro lado, às vezes, quando a direita é vítima de programas de humor, também rola um mimimi danado nas redes sociais para usar uma expressão de vocês. 80% dos humoristas brasileiros estariam presos hoje. Vamos resumir a história? Deixa eu só falar o seguinte. O politicamente correto, ele é contraproducente. Se ele se pretende algo que quer expandir o bem e que quer nos unir, ele consegue o contrário, porque ele nos divide. E eu cito sempre o mesmo exemplo.
pai de um amigo meu, um grande sociólogo, morreu e ele fez aquelas postagens lacradoras. Foi meu pai que me ensinou a não ser xenófobo, racista e homofóbico. E, obviamente, eu não fiz comentário na postagem de um rapaz que fazia uma homenagem ao pai, mas pensei cá comigo. O meu pai me ensinou que somos todos iguais, nunca nos dividiu e que todos merecem o meu respeito, a minha elegância e a minha educação. Então, o politicamente correto, ele é contraproducente, ele nos divide, ele segrega. A gente não precisa disso. Todo mundo tem que ser respeitado, independentemente de qualquer coisa, de gênero, que agora são 52, né? Gênero, de cor da pele, local de nascimento, local de moradia, salário, o que faz da vida, não interessa. Lacombe, é isso. Lacombe, me permita, por favor. Eu tô pensando muito, acreditando e já visualizando, já prevendo que até dezembro ser hétero no Brasil vai dar cadeia. Como é que estavam falando no meu ponto, eu não ouvi. Ele fala. Eu acredito que até dezembro ser hétero no Brasil vai dar cadeia, crime. Vamos presos então, todos aqui. Não tem jeito. Siqueira, mais uma notícia sobre o Twitter. Estamos em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados. Tá vendo? O Siqueira levantou nossa audiência. Siqueira, você é maravilhoso. Obrigado, Siqueira. Siqueira, Jesus, aqui tem unanimidade, gerente, todo mundo né? te adora. Siqueira, quando você Deus puder, abençoe, meu filho. quando você puder, tiver um tempinho, eu sei que sua agenda e, claro, isso advém do seu sucesso. Quando você tiver um tempinho, lembra aí do Opinião no Ar, dá um toque, participa aqui com a gente, vamos trocar essa figurinha de vez em quando, tá bom? Uma honra, Muitíssimo honra pra mim. obrigado. Lacombe sabe que eu sou fã, sabe. Idem. Na outra mesa, os meus colegas de trabalho, e aí o médico que, poxa, olha, o doutor falou tudo que eu queria dizer, sabe? Opinião abalizada, um homem diplomado que estudou. Isso aqui é um doutor, rapaz. Ele disse a verdade. É por isso que o povo fica bravo. O povo cansou de ouvir. Passamos de 120 milhões, de 20 mil mortos. 130, agora aumentou, 140 mil mortos. E o rapaz lá que disse que era 1 milhão? Falei dele. Não era 1 milhão de mortos até agosto, né? Errou de novo, né? Errou! Mais uma vez. Lacombe, beijo. Em nome da família Calderaro, da TV A Crítica, em nome de toda a Rede TV, meu querido patrão de Sica, que aqui está o Betinho, tapete vermelho para você, que Deus te abençoe. Me convide mais. Confusão sempre é comigo. Quando eu nasci, mamãe olhou no berço, esse menino vai arrumar confusão. Esse menino vai dar problema, vai ser de confusão. E acertou. É uma confusão do bem, tá tranquilo, Siqueira. Obrigado por tudo, tá? Até uma próxima, tudo de bom pra você. Beijo, Amanda. Beijo pra todos. Beijo, Siqueira. Obrigada pela sua participação. Agora, 12h33, horário de Brasília. Vamos à nossa pauta 2, que tem a ver com a nossa pauta 1. A gente está aqui falando de Covid-19, Dr. Roberto Zeballos aqui no estúdio com a gente, né? E tem a questão da volta às aulas, né? O Sindicato dos Professores, eles são contra a volta às aulas. A gente teve uma pesquisa nesse fim de semana, Datafolha, dizendo que a grande maioria dos pais, eles também são contra a volta às aulas. E o Guilherme Lopes, nosso repórter, tem informações sobre essa polêmica. E aí, as escolas devem reabrir? Devemos ter já aulas presenciais ou devem as escolas continuar fechadas? Guilherme, boa tarde. Olá, Lacombe. Boa tarde a todos que estão ligados com a gente. A pesquisa tenta justamente fazer um retrato sobre o que pensam os eleitores a respeito da retomada das atividades escolares. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governo liberou a retomada das atividades escolares a partir do dia 7 de outubro para os ensinos superior e médio, focado aí nos jovens já para o ensino médio. No entanto, o ensino infantil fica a cargo das prefeituras. Os prefeitos têm autonomia para definir uma data. E essa pesquisa Datafolha ouviu 1.092 eleitores entre os dias 21 e 22 de setembro aqui na capital paulista. E para esses eleitores entrevistados, 75% são contrários à reabertura das escolas nos próximos 2 meses. 24% são favoráveis e 1% preferiu não opinar. O Datafolha também tentou entender o que levou esses eleitores a essa resposta e perguntou se eles acham que a reabertura das escolas poderia agravar a situação do coronavírus no país. E 55% dos eleitores disseram que sim, que isso poderia agravar e muito. 19% disseram que pouco e 24%
27% disseram que não. Eles acreditam que isso não agravaria a pandemia do coronavírus aqui no país. O Datafolha também tentou traçar um perfil socioeconômico das pessoas que responderam a essa pesquisa. E, de acordo com a pesquisa, das pessoas que ganham até 2 salários mínimos, 77% são contrárias à reabertura das escolas. Mas quando a gente fala de pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos, esse índice é menor. São 56% dos entrevistados. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, não tem uma data definida de quando o ensino infantil será retomado, as atividades curriculares normais, as aulas presenciais, mas o município já definiu que nas próximas semanas fará um teste em massa em crianças acima de 4 anos de idade e profissionais da educação. E esse resultado vai ajudar a embasar a decisão que será tomada no mês de novembro. Lacombe. Guilherme, obrigado pelas suas informações. 12h36, horário de Brasília, e nós continuamos lá firmes em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter e em segundo no Google Trends. Antes de passar a palavra ao Dr. Zeballos, e também teremos o psiquiatra Ítalo Marcilli, Amanda e Silvio querem falar um pouquinho sobre a situação das escolas? Ladies first? Ladies first, ótimo, muito bem. Doutor Zeballos, eu acho que é natural e é legítimo que os pais tenham esse medo. E a gente sabe que, obviamente, ficar afastado das aulas também acarreta em grande prejuízo para a aprendizagem, né, evolução cognitiva e também psicológica de ansiedade das crianças. Daqui a pouco a gente vai falar com o doutor Ítalo Marcilli sobre isso. Qual é a sua opinião? É possível voltar às aulas e é possível com segurança? E aí eu acho que a gente deve chamar atenção para as grandes desigualdades no Brasil entre as escolas particulares, que obviamente têm um protocolo avaliado e avalizado pelos melhores hospitais particulares, um protocolo sanitário, e as escolas públicas, onde muitas vezes artigos como pia, sabão, lixo, até saneamento básico são artigos de luxo. Tá. Então, se você analisar que independente de se as pessoas não têm acesso à cultura de se prevenir na higienização, se você analisar que o índice de fatalidade nas crianças é 0,00007%, independente de medidas A, B ou C, então, sob o critério da mãe ter medo que as crianças se contaminem e venham a fatalidades, uma questão numérica, uma questão de fato, não temos que nos preocupar. Em relação a eles se tornarem vetores para levarem para os avós, por exemplo, realmente os pacientes que têm mais de 71 anos, o índice de fatalidade é 4 e pouco por cento, que é um índice importante dentre os idosos. O que se mostrou na Suécia, por exemplo, é que as crianças não se tornaram um grande vetor. Agora, se você parar para pensar sobre esse prisma da criança ser um vetor, você tem que tomar cuidado com os funcionários que você tem na sua casa, que ficam transitando, você tem que tomar cuidado com os funcionários que trabalham nos hospitais, que ficam transitando no dia a dia. Então, seria um pouco uma incoerência e uma contradição você impedir que as crianças voltem às aulas por possíveis de vetor. A questão de ficar doente com risco de fatalidade é mínima. Então é meio contrassenso você... Doutor, eu sou a favor que abra, sim, sempre que possível com responsabilidade, lavar as mãos, mas naquelas situações, nós já vivemos situações similares a que você colocou, em relação a Paraisópolis, a todos eles que não fecharam, chegaram a saturar o sistema de saúde, mas não chegou a ter o colapso. E agora, posso falar, eles são os locais onde tem menos casos. Os casos que eu estou pegando aqui na capital paulistana é na classe A, porque ficaram isolados e agora voltaram para a situação. O senhor não acha? Eu acho que esse é o ponto. Porque, sem ponderar as consequências, as consequências psicológicas de diminuição de desenvolvimento neurológico, que o sistema neurológico da criança vai até os 21 anos de idade, ocorre a melanização, ele precisa receber estímulo, sem contar o trauma psicológico. Nos primeiros 6 anos de vida é quando as crianças desenvolvem aquelas crenças limitantes, que é algo que um dia eu falo para vocês, que chama-se o poder da crença, que faz uma pessoa ser bem-sucedida e outra pessoa não ter crença de não ser bem-sucedida. Então tem uma série de consequências. Os pais não querem que as crianças, segundo pesquisa, tá? Eu não acredito em pesquisa nenhuma, mas os pais não querem que as crianças voltem às aulas, voltem às escolas, mas levam as crianças para os parques que vão ser reabertos agora, para as praias. Tá cheio, se você sai na rua, você vê as crianças todas na rua. E aquela outra história de não estamos pensando. Eu vou insistir com esse tema. Vamos pensar. Se morre esse número baixo, se nós temos uma experiência nas classes mais baixas em que não ocorreu um colapso,
Então, nem todo mundo é suscetível. Os idosos a gente tem que ter responsabilidade, mas a gente tem que tomar cuidados, então, na nossa própria casa. Mas não é dizer que você vai fazer parar, porque já se provou, naquilo que eu ia falar que nós aprendemos, que o isolamento prolongado ele é extremamente mais nocivo. Hoje nós temos uma doença que é tratável, não tem cura, como ela falou, mas é tratável, na grande maioria das pessoas. Não podemos ser irresponsáveis e dizer que tem casos que são mais graves, sim, mas é uma minoria de uma minoria. E repito, as medidas que eles estão pensando em tomar na Europa é por uma questão de prudência em relação... Gato escaldado tem medo de jogar frio, que eles viveram antes do corticoide. Nós já abrimos bares, restaurantes, comércio de modo geral, todas as profissões praticamente já voltaram ao trabalho, mas as escolas permanecem fechadas. Talvez isso demonstre que o Brasil realmente não prioriza o ensino. E quais serão as consequências, de que maneira essa geração toda de crianças e adolescentes, de jovens, pode ser afetada, né, com ausência, né, não havendo aulas presenciais. A gente vai chamar agora para essa nossa conversa aqui o psiquiatra Ítalo Marsili, né, que vai falar sobre um pouquinho sobre esses impactos, né, não só problemas cognitivos de aprendizagem, mas também problemas psiquiátricos que as crianças, principalmente, podem sofrer. Doutor Ítalo, boa tarde, obrigado pela participação. Lacombe, boa tarde. Amanda, Silvio, doutor Zervalos, é um prazer participar desse programa de estreia aqui. E parabéns pela liderança, Lacombe. Então, doutor, quais são os riscos? Nós que agradecemos a sua participação. Quais são os riscos desse afastamento, dessas escolas fechadas para essa geração toda de jovens e crianças? Lacombe, vamos lá. Eu não consegui acompanhar exatamente o que o Siqueira estava falando, né? Porque eu não consigo ouvir o retorno aqui do link. Mas eu vi que vocês estavam falando sobre o politicamente correto, né? Sobre algumas ideias que são oferecidas para o nosso tempo, sem jamais ser questionadas, né? E, sobretudo, aquelas ideias que vão moldando o imaginário de todo mundo. O que acontece? Há uma pergunta de fundo que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, dado que eu tenho pouco tempo para falar também, né? Mas eu acho que é importante a gente lançar uma discussão para quem está em casa se questionar. Que é o seguinte, qual que é o impacto da educação, sobretudo no Brasil? Isso é uma pergunta que não vi ninguém fazendo nesse presente momento, na grande mídia, sobretudo. Quando a gente olha essas criancinhas aí, entrando no colégio, em primeiro lugar, olha a tragédia estética do ambiente. Depois, quando a gente olha os números que avaliam a proficiência em leitura, ciências e matemática do estudante no Brasil, é uma tragédia sem fim. Todos eles figurando nas últimas posições. Então, uma coisa que a gente precisa perguntar é o seguinte, olha, qual que é o impacto da educação? Qual que é o impacto da ida ao colégio? Então, são dois, em primeiro lugar. O primeiro é um impacto social. É evidente que os pais precisam do colégio para estruturar as suas relações, para estruturar a sua família, para poderem trabalhar, para poderem produzir. Esse é um ponto. Isso não se discute, ainda que as publicações internacionais coloquem uma grande interrogação, tá, Lacombe? Uma grande interrogação sobre o impacto da saúde mental nas crianças que não vão ao colégio. Então a gente sabe uma coisa aí. A primeira é a seguinte: as crianças que já sofrem de uma doença mental, ou seja, os autistas, atrasos no desenvolvimento cognitivo, né, os retardos, as crianças que têm uma afecção mental, por exemplo, esquizofrenia ou bipolaridade ou uma depressão recorrente, essas, não há dúvida, elas sofrem e têm agravos ao não ir para o colégio. Tá? Isso está consolidado já na publicação científica. Ao passo que as crianças saudáveis, as crianças que não têm uma afecção mental, questiona-se qual que é o impacto da não ida ao colégio por elas. Né? Então, teve uma publicação recente, bastante impactante, que foi publicada na The Lancet, inclusive, né, sobre o mental health, o risco dos fechamentos de colégios na saúde mental das crianças durante o Covid-19, que bota para a gente uma grande interrogação nesse debate. Eu acho que a gente não pode ser leviano e embarcar numa conversa sem questionar as coisas de base, sem questionar o fundamento. Olha, aqui aparece uma grande oportunidade para a gente perguntar sobre como a gente tem conduzido a nossa educação. A gente sabe que a nossa educação, muitas vezes aqui, vocês estavam falando sobre gênero neutro, né? A educação, muitas vezes aqui no Brasil, é instrumento da entrada do politicamente correto, de intolerâncias, né? De uma certa alienação gravíssima da nossa juventude. A gente vê como é que nossos jovens estão hoje, né? Quer dizer, zero pensamento crítico, sobretudo porque são conduzidos por professores muito mal treinados, muito mal capacitados. E a gente vê, olha, isso é muito sintomático, o sindicato dos professores não querer o retorno das aulas, a gente sabendo, né, como o doutor Zervalos estava falando,
impacto em criança é muito pequeno, a mortalidade, perdão, em criança é muito pequena do Covid-19. Já a reabertura de shoppings, parque, praia, né? E por que exatamente? Porque o colégio não volta? Olha, agora, isso mostra a disposição dos nossos professores. Doutor Ítalo, é a Amanda falando... Eu sei que é difícil a gente falar essas coisas, só um segundo, mas eu sei que é difícil falar essas coisas, porque, como a gente falou, olha, o Siqueira estava falando, olha, os negros, sei lá, os homossexuais, são classes preservadas, por assim dizer. Pô, os professores também. Só pelo fato de falar que alguém é professor é como se tivesse uma qualidade ontologicamente superior aos outros. Fala, é professor, Lacombe, é quem ensina, quem consegue ensinar. Não é quem foi na faculdade receber um título. Doutor Ítalo. E a gente vê que os nossos professores ensinam muito mal. Os dados estão aí para a gente ver. Doutor Ítalo. Você estava falando do Brasil Paralelo em outro momento. Você está me escutando? Doutor Ítalo. A Amanda tem uma pergunta para o senhor. Uma pergunta rapidamente, doutor Ítalo, porque até a gente daqui a pouco já chega ao final desse programa. Nossa, passou muito rápido. Doutor Ítalo, né? Voa. Eu gostaria de saber do senhor qual o impacto a longo prazo para as crianças, no sentido de que, será que elas vão voltar, mesmo se voltarem às aulas, quando voltarem às aulas, será que elas vão voltar totalmente à normalidade? A vida vai voltar a como era antes ou não? O ensino remoto vai ter um papel mais relevante na vida dessas crianças? Para o que elas devem se preparar? Posso pegar carona aqui, já que nós estamos com o tempo curto, doutor? Só emendando, pegando carona aqui na pergunta da Amanda. Até que ponto a Covid pode marcar essa geração, na opinião do senhor? Geração Covid. Agora a gente está falando, agora é o ponto central da história. Esse é o ponto. Porque, veja, qual que é o impacto na não ida ao colégio? Pô, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente sabe qual que é o impacto da ida ao colégio. Pô, a formação de uma geração vitimista, com poucos recursos cognitivos, isso a gente sabe. O colégio hoje se mostra insuficiente nos seus moldes, isso a gente sabe. Agora, a outra coisa é como que o cenário de terror, de propaganda, de histeria, vai impactar naqueles sujeitos que estão com a sua formação de crenças, com a sua estruturação na sua arquitetura cerebral em curso. Bem, essa é a pergunta que fica, e o alerta é, olha, isso tudo sinaliza uma grande fragilidade da nossa civilização. As famílias, que são a célula base da sociedade, não estão dando conta de absorver as demandas primárias daqueles que ela mesma gerou. Os pais e mães, ao receber as crianças em casa, se desesperam com um problema. Olha, isso demonstra uma fragilidade do nosso tempo. Concorda? Foi uma fragilidade do nosso tempo. Olha, a gente criou, a gente gerou, a gente tem que ser capaz de dar conta das necessidades mínimas deles, porque são mínimas, hein, Lacombe? Hein, Silvio? São necessidades afetivas, espirituais e intelectuais. Intelectual, o colégio, de modo remoto, consegue dar conta de algum modo, né? E, sobretudo, é o que a gente já vê nos nossos índices, aqui no Brasil, sobretudo. A ida ao colégio não garante um desfecho cognitivo, informativo, educacional para quem vai ao colégio. Essa é a nossa triste realidade. Doutor Ítalo, a gente pode até pensar num outro programa sobre o homeschooling, né? Sobre o ensino em casa. Né? Quem quer fazer perguntas agora? Vamos lá, doutor Zeballos, eu ia fazer a pergunta aquela hora. Máscara, direto e reto, funciona, serve para alguma coisa ou não? Serve mais para uma segurança psicológica. Evidentemente, quando as pessoas estão com gotículas, ela vai proteger nessas circunstâncias. Isso é uma dedução. Os estudos mostram que a proteção que ela dá é menos do que as pessoas imaginam. Ao ar livre já está praticamente descartado você precisar usar máscara. Correr, nem pensar. Agora, você pode usar máscara aqui no pescoço, porque de repente você vai entrar num ambiente com bastante gente, aí você pode proteger. Isso é um recado importante para o senhor dar, porque nós estamos num momento de reabertura dos parques, especialmente aqui no estado de São Paulo, né? E as pessoas correm de máscara. Pedalam de máscara, isso é péssimo. Isso é nocivo, é nocivo. Isso é nocivo à saúde você correr de máscara. Outro dia eu tive até um embate com um colega, mas depois os estudos mostraram que a gente estava certo. Principalmente depois do Center of Disease Control, que mostrou que a transmissão ao ar livre com essa distância de 1,5 metro é impossível. Mas o CDC aconselha o uso de máscaras, né? Isso já foi falado. Porque está todo mundo meio com prudência, que nem lá na Inglaterra estão com prudência, porque sofreram muito no início da doença, quando não se tinha uma maneira de se administrar. Então, eu acho que o medo vai ser perdido aos poucos. Por exemplo, se você falar lá no Pará, apesar da legislação mandar, no Pará que a gente controlou o colapso com
Passei um medicamento que eu estava dando no hospital endovenoso para via oral, isso foi uma coisa de Deus, de 323 pessoas, morreram só 2. Esse trabalho nós vamos publicar, quem está escrevendo é a doutora Carliane para mim e a doutora Michele Leão. Então, o que acontece? Lá no Pará, eles perderam o medo, porque ficou endêmico. Lógico que tem gente, morre gente também lá, mas porque demora para procurar, porque tem uma estatística mínima que não resiste, mas é o medo que foi gerado, que foi um problema, acho que tão importante, tão crucial e tão impactante quanto a epidemia em si. O medo em função do primeiro momento e como isso foi difundido. Foi uma maneira que atrapalhou muito. Então, as máscaras a gente pode usar em lugares fechados, no elevador, dá aquela sensação para aquelas gotículas. Agora, a malha da máscara, se a pessoa está respirando e está passando, se essa transmissão fosse tão importante, nós teríamos mais casos. A malha da máscara não tem como você conter um vírus. Se você está, por exemplo, eu não fumo, claro, mas a pessoa está fumando, ela não transmite Covid. Se ela está bebendo, comendo alguma coisa, ela não transmite Covid. Em restaurante, quando você senta, você não transmite Covid. Se você levanta e vai ao banheiro, você transmite, e de pé você transmite Mas é porque Covid. aí sentado você tem um distanciamento, né? Você tem que cumprir ali o protocolo, tem regras para aquele espaço. Eu acho que há critérios tão incoerentes. Não, porque assim. os restaurantes são fechados. A academia restringe o horário e aí você cria um pouco mais de aglomeração. Aí o horário eleitoral você expande para evitar aglomeração. Não chegamos a um acordo. Agora, vamos botar o... Claro, mais uma. diga. Não, eu ia fazer só mais uma última ponderação para o doutor Zeballos para a gente fechar. Nós estamos chegando ao fim, se o doutor Zeballos for... Só um rápido balanço sobre a condução do Brasil então. na pandemia, porque a gente continua tendo o segundo maior número de mortes, o terceiro maior número de casos e o quinto maior número de mortes por milhão de habitantes. Então, por que o Brasil teve um desempenho tão ruim para combater a Covid-19? Eu não acho que o desempenho foi ruim quando você se compara que o Brasil é de dimensões continentais. Eu não acho que foi ruim quando previram 1 milhão de mortes. Eu não acho que foi ruim. É que o Brasil é um país continental, às vezes o tratamento não chega adequado, apesar de a gente estar falando faz tempo, como você tratar, não está chegando. Às vezes as pessoas também não recebem tratamento. Existem resistências de algumas pessoas não acolherem precocemente os colegas, eles têm lá os pontos de vista deles, vamos respeitar. Mas eu não acho que foi assim... A gente tem 14% das mortes. A gente chegou ontem a 1 milhão de mortes, doutor. A gente tem 140 mil mortes. Se você me perguntar, a gente tem 1 milhão de mortes no mundo. O mundo chegou a 1 milhão de mortes. Se você e a gente tem 140 mil, são números, 14%. Se a gente não for confiar nesses números, Silvia, a gente vai começar a questionar o quê? As pessoas só morrem de Covid. Não, peraí. Vamos partir pelo menos da premissa que os números são verdadeiros. 50% a menos esse ano. Encontramos a cura para pneumonia, para tuberculose. Só para o doutor Zeballos terminar de responder. Em janeiro. Primeiro que a culpa vai ser do presidente Jair Bolsonaro pela dengue, isso ninguém tem dúvida. A imprensa vai colocar que a culpa é do presidente. Mas nós vamos ter dengue em janeiro. Vai morrer muito mais gente do que... Então, nós temos que ponderar o que está acontecendo aqui. Só essa minha pergunta. A gente tem 1 milhão de mortes no mundo, o Brasil tem 140 mil mortes, 14%. Eu discordo dessa colocação por uma razão muito simples e eu explico por quê. Primeiro, o número de mortes esse ano chegou a 896 mil no Brasil. O ano passado foi 1 milhão e pouco. Morreram menos gente de acidente de trânsito? Talvez, mas não é isso não. É porque se todo mundo, cadê as pneumonias, cadê as doenças? A minha mãe morreu de insuficiência cardíaca, mas ela estava com Covid. Botaram lá Covid no atestado dela. E ela estava com insuficiência cardíaca horrível já fazer algumas coisas. Mas isso precipitou a insuficiência cardíaca, a Covid? É muito difícil a gente saber. Ela tinha 86 anos, então, quer dizer, é difícil. Então, tem muito Covid que foi dado. Tem gente que morreu com Covid, mas não de Covid. Então, a gente não pode já ir abraçando 140 mil mortos, que ainda erraram de longe que ia ser 1 milhão. Agora, se você parar para pensar que é difícil você instituir um tratamento uniformizado em algo muito novo, apesar da gente sair divulgando, nós temos representantes de 27 estados, realmente o corticoide é um divisor de águas. Agora, na Europa, que já chegou, não está mais morrendo as pessoas. O programa está chegando ao fim. Agradeço aqui a participação do Dr. Roberto Zeballos, que vai voltar. Eu interrompi o Dr. Roberto Zeballos, ele vai voltar ao programa em breve. Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra, participou com a gente também. Agradeço pela participação. Amanda Klein. Nossa dupla dinâmica power. Silvio Navarro. Aqui é assim, gente. Todo mundo respeita o direito do outro a ter opinião. Ainda que a gente não respeite a opinião do outro, a gente respeita o direito do outro a ter opinião. E a gente almoça junto. A gente almoça junto. Agora, vambora. Amanhã, Opinião no Ar, de volta às 11h45 da manhã. Até lá, obrigado pela audiência.